todas as pessoas que estão nos assistindo. Hoje nós estamos aqui com o programa número 2 sobre os conceitos de esquerda e direita, baseados no livro do Norberto Bobbio, que foi um grande sociólogo italiano, né? Então, no primeiro, né, para resumir o nosso primeiro programa, a gente tem que falar o seguinte, né, que a esquerda, ela efetivamente defende a democracia, né? Sempre o aprofundamento da democracia, uma democracia participativa e tal. Então, a extrema esquerda, ela tende a não defender a democracia, né? Ou defender um tipo de democracia que não é essa democracia que surge do liberalismo, né? Uma democracia que é muitas vezes conhecida como uma democracia popular, ou mesmo, né, uma ditadura do proletariado, em que eles vinculam a ideia de democracia com a plena igualdade, certo? Então, democracia é um conceito fundamental, né? Outro conceito fundamental para a gente definir a esquerda, no sentido também ligado a Norberto Bobbio, é a questão de que a esquerda ela não é extremada, né? Então ela sempre vai ter discussão com a parte do centro, né, e a própria direita, aquela direita que também não é a extrema direita, é uma direita que defende também a democracia. Só que aí o que acaba fazendo com que a gente tenha uma diferença entre a esquerda democrática e a direita democrática, né? Direita democrática é algo bem complexo, até que a gente nem tem muito no Brasil, né? A tendência da nossa direita é ser sempre uma direita ditatorial, né? Sempre ser uma extrema direita, né? Mas a direita, ela defende uma democracia formal, enquanto a esquerda, ela defende uma democracia radical, uma democracia participativa, né? Com conselhos e também a possibilidade da população influenciar na aplicação de recursos e tudo mais. Então, essa é uma ideia, né, fundamental. Outra coisa importante é que você tem uma direita tradicionalmente religiosa, né? E a esquerda também tem uma tradição religiosa, né? Porque tanto a democracia como a questão da igualdade tem uma raiz cristã, né? Então Jesus defendia efetivamente a ideia de igualdade, né? E que todos são irmãos e tal, e portanto são iguais, têm os mesmos direitos e etc. E tem uma parte da direita que também é uma direita religiosa, mas é uma direita mais conservadora, com valores religiosos mais conservadores. E existe uma direita pior, né? Uma direita pagã, que usa a questão da religião apenas para se impor, né? Isso aí a gente vê até no atual governo brasileiro, né? Muito uso da religião de maneira apelativa, né? No sentido de que eu defendo determinadas coisas, né? Mas isso é apenas uma ideia para se chegar ao poder, né? Não é efetivamente uma ideia cristã, né? É o que o Bobbio vai chamar de direita pagã, né? Usa a religião apenas para conseguir o poder, né? Enganar a população e conseguir o poder. Fica falando de família, fica falando que a esquerda não gosta de Deus e tal, etc. Que é, na realidade, uma coisa que também ela não defende, né? Então você vê, inclusive nessa semana passada aí teve uma candidato, né, do presidente, possível candidato a governo de São Paulo, falou isso, né? Falou que a esquerda não tem Deus, né? Não está ligada a Deus, o que é uma total falta de senso, né? E também, né, mostrando que Bobbio está certo nesse sentido, né? Uma direita pagã que apenas usa a ideia de religião para conseguir o poder, né? Tentando afastar os religiosos da esquerda. Mas a esquerda, ela tem uma tradição também religiosa, né? Você vê, vários partidos de esquerda no Brasil tiveram, né, uma ligação importante
com setores de várias igrejas, né, brasileiras e tudo mais, né? Então, isso é importante, né, quando a gente separa, né, essas duas, né, a esquerda e a direita, que são valores efetivos, né, que ambas têm, né, ambas têm valores religiosos efetivos, né? Só que a direita, ela enfatiza mais a questão da hierarquia, né, a questão do status social e tal. E a esquerda sempre parte para algo um pouco mais radical, no sentido da igualdade plena entre as pessoas. Então busca sempre a igualdade, né, sempre a participação popular e tudo mais, né? Então é uma visão um pouco diferente do cristianismo, né? O cristianismo é mais efetivo daquele cristianismo primitivo do início, né, do cristianismo, quando se criticava, por exemplo, a escravidão, a divinização do imperador e tal, e que os cristãos eram perseguidos na Roma Antiga, né? Então isso era bem efetivo, né? Então a questão da esquerda, ela também traz a ideia da igualdade. Então isso é extremamente importante, né? A igualdade no sentido de uma redução mesmo das desigualdades sociais, né, materiais. Então você diminuir a diferença entre os ricos e pobres, né, como acontecia, né, em alguns países nórdicos, né, na Suécia, na Dinamarca e tal, aonde a diferença dos mais ricos e os menos ricos é menor, né? Infelizmente hoje nós estamos passando por um processo de concentração de renda, inclusive nos países ricos, né? Reino Unido, Estados Unidos e tal, né? E a esquerda sempre defende a ideia do fim da desigualdade, né? Esse fim da desigualdade social, né? Que seria uma redução, então, dessa diferença entre ricos e pobres em termos materiais também, né? E também a questão da igualdade no sentido de acesso, né, ao ensino, acesso, por exemplo, à cultura, né, acesso à possibilidade de entrar na universidade e tudo mais, né? Então, a esquerda, ela tem essa característica, né, de defender sempre a igualdade, né? E uma igualdade muito além da plena igualdade apenas jurídica, né, que é defendida pela direita tradicional, pelo liberalismo, em que todos são iguais perante a lei, certo? Só que isso não basta, né? A gente sabe que isso é uma promulgação lá do século XVIII, né? Então, como nós estamos no XXI, não basta mais você ter essa igualdade jurídica apenas, né? Você precisa buscar outros tipos de igualdade também, né? Igualdade de acesso, né, ao ensino, né, acesso à saúde, educação, à ciência e tudo mais, né? Então, a esquerda tem essa característica de aprofundar, né, a questão da igualdade, né? Então, essa ideia de igualdade, ela não se remete, por exemplo, a um autoritarismo da extrema esquerda e nem um autoritarismo da extrema direita, né, que busca, né, sempre falar em igualdade a partir do momento em que você tem a submissão ao Estado de um lado, né, e também a ideia de que todos devem obedecer cegamente o governo, né? Então, isso se dá tanto na extrema esquerda como na extrema direita. Então, aqui não, né? Aqui nós temos a ideia de quê? De que a igualdade, ela sempre pode ser aprofundada, né? Então, ela é a ideia de igualdade, né, principalmente social, mas também ligada a outros tipos de igualdade, né? Então, nós temos a esquerda, então, defendendo, né, uma ideia também, que aí a gente vai um pouco além do Bobbio, defendendo a ideia de que nós temos que suplantar o capitalismo, né? E não necessariamente com aquele socialismo, né, proposto pelo Marx, que era um socialismo inicialmente, né, onde você teria total estatização dos meios de produção e tudo mais, né, e também vinculando isso, né, a uma sociedade um pouco mais igualitária, né, onde você teria o fim da pobreza extrema, da miséria e tal, e você partiria para uma sociedade de mais igualdade até que chegasse numa sociedade sem Estado, que seria uma sociedade comunista.
essa ideia do Marx era uma ideia bastante humanista, né, e tal, mas é uma ideia que não se efetiva mais, né, no século XXI. Então, nós temos ideias de esquerda que não necessariamente são socialistas ou comunistas, né? São ideias onde você vai ter uma valorização, por exemplo, da economia solidária, você vai ter uma valorização do cooperativismo, né, e tal, e que isso então vai abolir essa ideia, né, de total lucro e de concentração de renda. Então a esquerda hoje defende, né, não necessariamente a estatização dos meios de produção. Então você pode ser um cara da esquerda que defende que nós tenhamos que ter uma maior democracia econômica, né? E como é que isso se efetiva? Com as cooperativas, né? Por exemplo, você vê os Estados Unidos, que é um país plenamente capitalista, ele tem, né, bancos de cooperativa, tem cooperativas de produção e tal, etc. Então, não é efetivamente, né, não tem nada a ver com aquele comunismo antigo, né, ou socialismo real, tal, que se deu na União Soviética e mesmo nos países, né, do leste europeu no pós-Segunda Guerra, né? Então a gente transcendendo um pouco o que o Bobbio fala, né? Então a ideia efetiva de não ser necessariamente socialista, mas ter, né, o capitalismo, né? A ideia de um capitalismo aonde nós tenhamos, né, a abolição, pelo menos, de uma ideia de lucro total e absoluto, passando para a ideia da economia solidária e também para a economia de cooperativas, né? O cooperativismo é algo bastante importante para a nossa sociedade romper essa extrema concentração de renda que existe hoje, né? Não só no Brasil, mas também em grande parte do mundo, né? E como a gente já falou, não só em países, né, países ricos, aliás, desculpe, né, não só em países pobres, mas países ricos também, né? Os Estados Unidos está tendo uma concentração de renda muito grande, nunca vista, né? A Europa está passando por isso também, né? Onde os ricos estão ficando cada vez mais ricos e você tem um aumento da pobreza, da miséria. Então, efetivamente, né, essa ideia de você, o que fazer com a economia, obviamente que você precisa ter uma transição. Você pode até chegar depois, né, as ideias de esquerda defendem isso, numa possibilidade de você ter uma economia socialista, isso não tenha dúvida, né? Então, porém, para se você chegar lá, você precisa efetivamente ter, né, o cooperativismo, ter a economia solidária como uma base inicial de transição, ao menos, né? E não simplesmente uma revolução que vá estatizar os meios de comunicação, os meios de produção, né, e tal, e com isso vai levar a formação de uma classe estatal importante que vai gerar, né, o fim da ideia de lucro, né, o pleno emprego e tudo mais. Então, quer dizer, isso é uma utopia, né, que não se efetiva mais, né? Era uma utopia, né, marxista que não se efetivou com o marxismo histórico, né? Então isso Bobbio fala também, né? E aí eu estou introduzindo a ideia da economia, né, cooperada e da economia também solidária. Outra coisa importante, né, que a esquerda hoje defende, né, efetivamente, até por defender que não haja, né, um extremo lucro, né, e que esse lucro não seja efetivamente concentrado, né, nós temos a esquerda hoje defendendo de maneira mais efetiva, né, aquela produção onde nós tenhamos uma produção ligada à manutenção do meio ambiente, né, à não destruição do meio ambiente. Então é uma economia onde você vai ter, né, aplicação de tecnologia, por exemplo, né, e você não vai ter a destruição do meio ambiente, né? Então isso é fundamental, porque isso não é apenas a defesa da esquerda, né? O próprio capitalismo percebe isso, né? Que se o planeta for destruído, né, por essa economia, que não é uma economia que vai preservar o meio ambiente, quer dizer, você vai dar um tiro no pé, né? Porque você vai ter a destruição do planeta, a destruição do ecossistema, e isso vai ser uma tragédia muito efetiva, né? Então essa economia, né, ligada à sustentabilidade
ela é defendida também por setores até da direita, né? Se você pensar, governantes que não são de esquerda fizeram, por exemplo, aquele Tratado de Paris, né, para que haja uma diminuição da emissão de gases, né, contra o efeito estufa no mundo, né? Então isso é algo que tem muito a ver também com a preservação do ecossistema que a gente tem hoje. Mas quem efetivamente pode defender isso, né, essa é a esquerda. Por quê? Porque a esquerda ela vai ter uma ideia de limitação de lucros, né, limitação da lucratividade e não o lucro pelo lucro, né, que normalmente é defendido pelo pessoal da direita. Então, até indo um pouco mais além, né, do Norberto Bobbio, também nós temos essa ideia de preservação do meio ambiente, né, como uma bandeira muito efetiva da esquerda atualmente, né? E a direita, ela defende isso por perceber, né, que é importante para a preservação do mundo para que efetivamente o capitalismo continue existindo, né, o mundo continue existindo como hoje, né? Então a esquerda já não, a esquerda já vai defender uma ideia onde você vai ter que mudar o modelo econômico, né? Então o pessoal da direita, eles querem a preservação para a manutenção do modelo econômico, um modelo econômico concentrador, né? Um modelo econômico que às vezes gera desempregos e tal, etc. Então não, né? A esquerda, pelo contrário, ela vai fazer com que nós tenhamos, né, a sustentabilidade, né, em contraposição até a plena lucratividade, né? Então você vai ter que dar uma diminuição do lucro para que você possa ter uma economia sustentável, né? E essa economia sustentável, ela vai contra o consumismo, né, que é bem defendido pelo capitalismo e também pela direita capitalista, né? Então isso é algo bastante importante, né? A esquerda, então, ela vai defender, né, um modelo de mudança econômica, né? E esse modelo de mudança econômica, ele passa pela mudança de como a natureza é explorada hoje, no sentido de destruição, né? Então você vai ter uma economia sustentável e você vai ter uma mudança do modelo econômico, né? Você vai diminuir, por exemplo, o consumismo, né? Você vai ter a possibilidade de fazer essa economia solidária, no sentido até de que você vai ter, desde nas cidades, né, por exemplo, você vai ter as pessoas, por exemplo, comprando roupa em brechós, né, exatamente para evitar que a gente tenha que ficar sempre comprando muitas roupas, né, exatamente porque o consumismo, ele faz com que a gente sempre, né, tenha um produto bom, mas a gente queira outro produto, né. Então essa é a visão mais capitalista, né? Porque hoje nós temos um consumismo exacerbado e isso sustenta muito o capitalismo, né? A questão do consumismo. E, por exemplo, para você produzir uma calça jeans, por exemplo, você gasta 15 ou 20 litros de água, né? Sem contar a questão da poluição que se dá exatamente para que você tenha a fixação de cores, né, e tal, etc. Então, se você diminuir essa produção, né, você vai ter, né, uma economia mais sustentável que não vai destruir a natureza, né? Então isso é extremamente importante. Então você reverter, né, a ideia de consumismo, né, para que você tenha um novo modelo econômico. E quem pensa num novo modelo econômico sustentável é o pessoal da esquerda, porque o pessoal da direita, eles pensam em preservação apenas para manter o mesmo modelo econômico, né? Então hoje a esquerda, ela defende também a mudança do modelo econômico, e essa mudança do modelo econômico, ela passa também pelo quê? Ela passa pela mudança da mentalidade das pessoas. Então por isso que a democratização é importante, né? Por quê? Porque com a democratização, né, efetiva da sociedade, né, como a esquerda prevê, a gente tem mais informações, né? E essas informações corretas vão fazer com que a população possa ter uma mudança, né, dos seus ideais de vida, né? Então de você sempre ter um consumismo maior e tal, etc. Porque é muito difícil, né, a gente fugir desse modelo, porque nós fomos criados assim, né? Então efetivamente nós temos que ter uma outra cultura, né? Então quem vai colocar essa outra cultura na
né, na cabeça das pessoas é realmente a esquerda, né? Então a esquerda ela tem essa tradição, né, de querer fazer a crítica da sociedade e fazer a mudança, né? E essa mudança é apenas não do modelo econômico, né? Mas também do próprio modelo de consumo das pessoas, né? O modelo de produção. Então aí é que entra a questão também ligada à sustentabilidade, né? Então hoje a sustentabilidade, né, o que a gente chama de proteção do meio ambiente e tal, ela está muito mais ligada aí, efetivamente à esquerda do que à direita, né? Então essa é a ideia, né? Então a ideia, né, para a gente então fazer o resumo, né? Hoje a esquerda, então ela defende uma democracia radical, ela defende uma ideia de igualdade em todos os sentidos, né? Uma busca sempre maior pela igualdade no sentido não apenas, né, uma igualdade material, né, uma menor desigualdade material, mas também a possibilidade de você ter acesso à escola, né, de qualidade, acesso à universidade, acesso à ciência, acesso a uma vida saudável, né, e também a ideia de que você tem que mudar o sistema, né, de produção, né, e mudando com isso a cultura do consumismo. Então isso basicamente é o que defende a esquerda hoje. É lógico que a ideia pode se colocar, né, de uma ideia socialista, né, porque você tem a diminuição das desigualdades e, portanto, você tem mais igualdade social. Então isso pode ser chamado de socialismo, mas não necessariamente as políticas de esquerda hoje. Elas defendem o socialismo no sentido econômico, né? Então, por quê? Porque necessariamente você defender o cooperativismo, por exemplo, ou defender uma economia, né, criativa, uma economia solidária, ela não é necessariamente anticapitalista, mas ela é, né, paralela ao capitalismo no sentido em que ela, né, acaba mudando a mentalidade do lucro pelo lucro, né? Então eu vou ter o lucro, né, mas eu vou ter uma distribuição, né, melhor dessa riqueza. Então isso que é o fundamental. Então se a gente vai chamar isso de, né, socialismo ou não, é uma questão a ser, né, estudada no futuro, né? Mas a ideia fundamental é essa, né? Então nossa margem esquerda aqui é uma margem, né, onde nós temos a defesa da democracia, a defesa, né, da luta pela igualdade, né, a defesa da luta pela cultura, pela ciência, né, e pela preservação do meio ambiente e pela mudança do sistema de produção, né, capitalista, mudando então esse sistema. Então a ideia fundamental é essa. Então todas as nossas conversas aqui vão ser em cima disso. Então, para o nosso próximo programa, né, esse foi o número 2 da conceituação da esquerda, né, segundo base maior Norberto Bobbio, nós vamos falar um pouquinho sobre a professora aposentada da USP, né, Marilena Chauí, que ela fala então exatamente dos apontamentos para uma crítica da ação integralista brasileira, né? Quer dizer, ela vai então mostrar por que no Brasil existe um pensamento autoritário que se impõe, né? Então ela vai, né, falar um pouco que, quer dizer, aquela coisa que nós importamos, né, do exterior, né, com as ideias fora do lugar do Robert Schwartz, é mais ou menos assim, né? Nós importamos as ideias autoritárias, né, do exterior. E isso então efetivou num país extremamente autoritário que nós temos hoje, né, um país extremamente violento, inclusive, né, com as classes mais pobres, né, os pretos, né, e os jovens, né, e tal. O racismo e tudo mais, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre esta crítica da Ação Integralista Brasileira, que foi um grande partido na década de 30, né, um grande partido fascista, né, que tinha como líder o Plínio Salgado, né? Então ela vai no livro ela vai tentar dizer como é que a gente chegou nesse autoritarismo fascista da AIB, né? E como é que a gente importou essas ideias, né? A elite, então, né, essa classe dominante importa ideias autoritárias e impõe essas ideias. Falou? Obrigado, valeu. Hoje foi
Foi rápido e tranquilo. Um abraço a todos, valeu, até o próximo.